Pessoal, bom dia. Eu estou aqui no meu momento de oração, fazendo as minhas 2 horas de oração em língua. Eu comecei dia 30 de março, já temos 15 dias que estamos orando em línguas. Eu não vou ficar muito preocupado com edição, com cenário, com a roupa que eu vou usar. Eu só sei que eu vou postar. O que importa é a mensagem por trás do vídeo e não sobre as firulas do vídeo. Eu estou aqui agora deitado no chão, aqui atrás tem algumas bíblias aqui, e eu estou fazendo esse vídeo aqui simples, humilde, mas o que eu quero passar nesse vídeo aqui é sobre o espírito de perseverança. A perseverança é um dos maiores frutos que a gente pode conquistar de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta a gente começar um propósito e não conseguir perseverar nesse propósito. A diferença não é se você tem muita fé, se você tem pouca fé, se você tem muito ânimo, se você tem desânimo. A diferença é se você consegue perseverar até o milagre acontecer. E por que eu estou falando sobre perseverança hoje? Porque hoje, pessoal, já tem 15 dias e ontem as coisas não saíram do jeito que eu queria. Principalmente no nosso ministério, foi tudo assim, colaborou para mim desanimar. E aqui que é o grande impasse da oração em línguas, porque até para mim fazer vídeo é complicado falar sobre esse assunto, porque é uma guerra espiritual muito grande. Se fosse para mim montar às vezes cenário, fazer vídeo direitinho, bonitinho, às vezes eu desanimaria também, porque é muito complicado, é uma guerra espiritual muito grande. A gente estava falando na igreja ontem sobre o leão, ele anda ao nosso derredor bramando, como o diabo anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando quem possa devorar. Então o diabo ele odeia esse propósito. E ali no livro O Andar no Espírito, Andar no Poder, do David Robertson, ele vai falar sobre os impasses. E hoje eu estava vivendo um impasse muito forte mesmo, para me desanimar. E eu sei que você passa por isso, porque é muito difícil continuar. É muito bom a gente orar e fazer propósito quando tudo está dando certo, quando você está prosperando, quando suas coisas estão indo, quando Deus está abençoando, quando a unção está vindo, quando o dom de curar vem sobre você, o dom da fé é maravilhoso, quando a vida está indo tudo bem. Mas o grande problema de conseguir passar por esse impasse é perseverar depois quando as coisas estão dando errado. E é o que eu estava passando ontem e hoje. E eu fiquei, meu Deus, por que para nós tudo é mais difícil, pessoal? Porque nós não devemos comparar a nossa vida com o incrédulo lá fora. Porque lá fora o diabo não está nem aí para aquelas pessoas que estão na mão dele. Ele está preocupado comigo, com você, que quer alcançar a sua vitória com Deus, sua salvação. Então a força que o diabo emprega sobre as nossas vidas é muito maior do que aquelas pessoas que estão lá fora, porque aquelas pessoas que estão lá fora já está na mão dele. Então se eu e você não fizer um propósito de orar em línguas por horas, e eu falo para você, não adianta você falar que você vai orar se você não usar meios para manter uma disciplina. Você tem que ter a disciplina, isso é muito importante, porque a nossa carne ela não quer orar, a nossa carne ela odeia às vezes orar. Tem dia que é maravilhoso a gente estar com Deus, mas tem dia que sua carne não quer, porque os afazeres da vida, a correria do dia a dia, as coisas que você tem que fazer para você gerar renda para sua casa, para sua família, tudo quer falar, não, você não precisa de orar, porque você tem um monte de coisa para fazer. Mas se você não colocar um propósito firme de colocar seu relógio despertar, eu sempre uso o temporizador. Eu coloco aqui, agora eu passei meu tempo de oração, era 2 horas, está com 2 horas e 24 minutos, porque é 10% do meu dia. Mas geralmente em 24 minutos eu leio a Bíblia. E as 2 horas, por isso que eu passei para 2 horas e 24 minutos no relógio, e as 2 horas eu tiro para orar em línguas. E eu estava aqui orando em língua, agora estou aqui no chão, aqui, ó, deitado aqui, orando em línguas. E eu senti vontade de fazer esse vídeo para atualizar também o canal sobre esse impasse, uma vontade de desanimar muito grande. E nessas maiores guerras que a gente enfrenta, igual agora, tipo assim, meu Deus, por que para mim é mais difícil? Principalmente, pessoal, depois que eu abri a igreja, tudo para mim foi mais difícil. Eu tenho que enfrentar os demônios que estão querendo
me desanimar, e os demônios estão na vida das pessoas também, para mim não poder ajudar essas pessoas a se libertar. Mas eu quero deixar aqui esse relato de hoje, porque quando tudo estava difícil para mim, eu pensando em tipo assim, orar hoje com mais dificuldade, sabe? Tava mais difícil para mim orar hoje, porque é uma guerra espiritual, e por trás de toda tempestade, todo deserto, de toda dificuldade, tem uma vitória, e eu creio nisso. Então o que eu quero falar é que hoje aconteceu algo muito bom, porque eu não estava conseguindo, aqui em casa, quem está trabalhando assim fora, eu tenho que ficar tomando conta da nossa filha e levar ela para a escola, e tem uns meus negócios na internet, mas não estava acontecendo nada de novo. E os negócios na internet também estavam indo muito mal. E nesse propósito que já tem aqui, hoje é que dia? Hoje é dia 14. Hoje é dia 14, então tem 2 semanas que eu estou orando em língua. Eu pude perceber, pessoal, que houve alguma coisa no sentido que um amigo meu, a notícia boa é essa, ele entrou em contato comigo e ele me ofereceu de iniciar um negócio. Um negócio aqui na nossa cidade que eu vou poder ficar em casa atendendo o telefone, administrando a empresa da minha casa, não vou precisar sair para trabalhar, me deslocar da minha casa, porque eu não posso fazer isso, porque eu tenho que ficar aqui em casa. O dinheiro que eu tenho que ganhar. Ou se a igreja, tipo assim, tiver recurso financeiro para manter aqui a nossa vida, que é muito complicado, porque são poucas pessoas na igreja, e tem uns ainda que não é fiel a Deus, não oferta, não dá dízimo, então tudo é complicado. E se eu não fizer essa guerra, eu não vou sair do lugar que eu estou. Mas graças a Deus, esse meu amigo do passado, ele não deixou de ser meu amigo, mas ele ofereceu essa oportunidade de trabalhar com ele, sociedade, e graças a Deus foi uma vitória, foi um alívio muito grande para mim, porque ontem e hoje de manhã eu estava muito mal mesmo, assim, não mal espiritualmente, mas mal no meu coração, me sentindo ferido, tipo passando um filme na minha cabeça de tudo que tem sido a minha vida nesses últimos anos. E eu falei com Deus, quando eu comecei esse propósito aqui com vocês no YouTube, você pode ver que eu estou postando aí vários vídeos falando sobre esse propósito que a gente está fazendo. Eu falei com Deus o seguinte, eu falei assim, Deus, antes de eu tomar a decisão de desistir do trabalho da igreja, eu vou orar em línguas, eu vou fazer o que o David Robinson falou, eu não vou orar a mesma quantidade que ele falou, porque eu não tenho essa condição eu não tenho ainda esse tempo disponível para orar o que ele orava, mas eu vou orar pelo menos 2 horas por dia. Eu lembro quando eu estava fazendo uma oração de mais ou menos 2 a 3 horas por dia, que é o meu primeiro vídeo aqui do canal dos meus testemunhos. Eu vou deixar aqui agora o vídeo para você assistir. O que aconteceu quando eu comecei a orar em língua? Foi coisas grandiosas que aconteceu, tipo de milagres de cura, pessoa que tinha a perna mais curta do que a outra cresceu. Então começou a acontecer, o meu pai teve um dia que chegou na igreja, não estava enxergando direito de um olho, eu fiz oração, ele voltou a enxergar, depois ele procurou médico, porque ele não perseverou na fé, mas no dia ele chorou de emoção, porque ele viu o poder de Deus, e aconteceu muita coisa boa, e eu parei de orar, e as coisas continuaram amarradas. Eu falei assim, não, agora eu vou perseverar, e eu estou assumindo esse compromisso no YouTube, porque eu sei que isso é uma força extra, porque quando eu faço compromisso com as pessoas, eu tenho muito mais facilidade de cumprir os meus compromissos. Quando eu faço o meu compromisso publicamente com Deus e com as pessoas, cria assim um senso de responsabilidade muito maior. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu quero falar para você, eu quero te incentivar, ore em línguas, começa a orar. Antes, quando comecei o primeiro milagre da minha vida, eu orava 30 minutos. E ainda que seja pouco no início, mas faça. Se você tem só 10 minutos, ora 10 minutos. Mas vai aumentando. O correto é no mínimo 1 hora por dia, porque Jesus falou, olha, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Então um tempo de oração, para você ser cheio do poder do Espírito Santo mesmo, tem que ser no mínimo 1 hora por dia. Mas se você não tem 1 hora disponível, você não vai deixar de orar porque você não tem 1 hora. Ora 10 minutos, depois você aumenta para 30, depois Deus vai te dando mais força, vai te dando mais convicção, mais fé, mais determinação, um espírito de perseverança, e aos poucos você vai aumentando o seu tempo de oração e você vai conseguir, as portas vão se abrir. Eu estou aqui para te falar, para te incentivar que Deus, Ele atua através da oração em línguas.
e eu quero compartilhar esse vídeo com você hoje. Se você crê que a oração em línguas muda a nossa vida, digite um amém nos comentários, se inscreva nesse canal e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.